Você já se sentiu sufocado, tentando lidar com aquela sensação incômoda de muco preso na garganta? É realmente angustiante, não é? A boa notícia é que existe uma solução simples e eficaz para esse problema, e eu estou aqui para compartilhar com você. Vou te explicar como um ingrediente comum da sua cozinha pode ser a chave para eliminar essa fleuma pegajosa de uma vez por todas. Sim, estou falando de sal. Isso mesmo, sal. Agora, você pode estar se perguntando, como algo tão simples pode resolver um problema tão chato? É exatamente isso que vou te contar agora. Ao longo da minha carreira, recebi muitos pacientes com esse mesmo problema de muco espesso que parecia não ter fim. Eles já tinham tentado de tudo: xaropes, sprays, pastilhas, inalações, e, muitas vezes, nada parecia funcionar. Mas eu sempre os encaminhei para um truque muito eficaz que envolve o uso de sal. Quando você aplica esse método, a fleuma começa a desaparecer. É um alívio rápido e eficaz, e a melhor parte é que você pode fazer isso em casa, com algo que já tem à sua disposição. Agora, para que esse método funcione corretamente, é fundamental que você siga algumas instruções específicas. Não é só jogar sal na água e esperar que tudo se resolva. Existem detalhes que parecem pequenos, mas que são cruciais para o sucesso. Primeiro, você precisa pegar a sal que você tem na cozinha, mas não qualquer tipo de sal. Não adote a ideia de que toda sal é a mesma. A sal em escamas ou a sal grossa não vai funcionar. Além disso, a sal que contém iodo pode irritar a mucosa de algumas pessoas, e, novamente, não é a mais indicada para esse tipo de tratamento. O que você realmente precisa é de sal fino, sem aditivos. A sal marinha fina é a melhor opção, e é essa que vai te ajudar. Agora, por que o tipo de sal é tão importante? Isso se deve ao fato de que vamos preparar uma solução salina com uma concentração específica. Se a sal que você usar não tiver a consistência correta, se tiver grumos, escamas ou aditivos, a solução não terá o efeito desejado. E isso não é só uma questão de capricho, é ciência básica. Antes de eu te ensinar a preparar essa solução, é importante que você entenda o porquê dela funcionar. Quando você compreende o mecanismo, garante que vai fazer tudo corretamente, sem pular etapas. Além disso, quando você entender o porquê dessa técnica, vai querer saber por que ninguém te explicou isso antes. E eu posso te garantir que a resposta pode surpreender muito. O muco que fica preso na garganta não é um muco comum. Um muco normal é fluido e o corpo consegue movimentá-lo facilmente. Você o engole, o expulsa e nem percebe. Mas o muco que se acumula e te faz tossir incessantemente é, na verdade, um muco desidratado. Ele perdeu água e se tornou espesso e pegajoso, semelhante a chiclete. Quando o muco perde água, os pelinhos microscópicos que revestem a sua garganta, que normalmente ajudam a empurrá-lo para fora, não conseguem mais fazer isso. O muco fica preso, e é aí que começa aquele ciclo interminável de tosse. A solução salina que vamos preparar tem a capacidade de devolver a água a esse muco. Quando o sal se dissolve na água, cria um efeito osmótico que basicamente puxa a água para a mucosa e para o muco. O muco espesso absorve essa água, se reidrata e recupera sua consistência líquida. E, assim, os pelinhos da garganta conseguem movê-lo novamente, fazendo com que o que estava preso comece a ser expelido. Agora, aqui vem um ponto crucial. Há um erro que muitas pessoas cometem ao fazer isso em casa, e que pode fazer com que o tratamento não funcione. E eu não quero que você caia nessa armadilha. O erro é usar água da torneira fria diretamente. A água fria contrai a mucosa, e quando a mucosa se contrai, o muco se endurece ainda mais.
Você estaria fazendo exatamente o oposto do que precisa para se livrar desse incômodo. Portanto, sempre que você for preparar a sua solução, use água morna ou quente. Isso ajuda a relaxar a mucosa e a permitir que a solução salina faça seu trabalho de forma eficaz. Agora, vamos ao passo a passo de como preparar essa solução. Primeiro, pegue um copo com aproximadamente 250 ml de água morna. Em seguida, adicione uma colher de chá de sal fino, sem aditivos. Misture bem até que o sal esteja completamente dissolvido. Você deve ter uma solução clara, sem grumos. Agora, você pode usar essa solução para gargarejar. Faça isso de forma lenta e controlada, permitindo que a solução entre em contato com a parte posterior da garganta, onde o muco costuma se acumular. Gargareje por alguns segundos, em seguida, cuspa a solução. Repita esse processo algumas vezes, e você notará que, gradualmente, o muco começa a se soltar. É uma sensação de alívio maravilhosa, e isso acontece porque você está realmente tratando a causa do problema e não apenas os sintomas. Eu recomendo que você faça isso pelo menos 2 vezes ao dia, especialmente pela manhã e à noite, para obter os melhores resultados. E lembre-se, a consistência é a chave. Com o tempo, você vai perceber que a quantidade de muco diminui significativamente, e aquela sensação de desconforto na garganta vai se tornar uma lembrança distante. Além disso, é importante que você mantenha uma boa hidratação ao longo do dia. Beber bastante água ajuda a manter o muco em uma consistência adequada, evitando que ele se torne espesso novamente. E, claro, se você perceber que o problema persiste ou se agrava, não hesite em buscar a orientação de um profissional de saúde. Esse truque simples com sal é uma maneira poderosa de aliviar o desconforto e se livrar do muco preso na garganta. Eu espero que você experimente e descubra o alívio que isso pode trazer. E lembre-se, a saúde é uma jornada, e pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Quando se parla de saúde respiratória, é fundamental considerar diversi aspetti influenzano e o nostro benessere. Io, come medico esperto, ho visto molte persone affrontare problemi legati a muco e congestione. É um problema comune, ma acesso trascurato. Per affrontare questo, si sono tecnici semplici, ma efficaci, che possono davvero fare la differenza. Innanzitutto, voglio sottolineare l'importanza dell'acqua. L'acqua è essenziale per mantenere il corpo idratato e aiutare il sistema respiratório a funzionare corretamente. Quando il corpo è desidratato, il muco tende a diventare più denso e appiccicoso, rendendo più difficile la sua eliminazione. Quindi, bere abbastanza acqua è un primo passo fondamentale. Ma non solo l'acqua, anche le bevande calde possono essere molto utili. Infatti, una buona tisana calda può far miracoli per la gola e il naso. Parlando di soluzioni saline, voglio approfondire ulteriormente la questione. Molte persone non sanno che una soluzione salina ben preparata può aiutare a sciogliere il muco e a pulire le vie nasali. Ricordate, la temperatura dell'acqua deve essere tepida, non calda né fredda. Questo è un aspetto cruciale che eccesso viene trascurato. L'acqua deve essere confortevole ao tatto, proprio come l'acqua che si usa per il biberon di un bambino. Aggiungere seio è una prassi comune, ma è importante non esagerare. La giusta quantità è circa un quarto di cucchiaino di seio per ogni 250 ml di acqua. Questo è sufficiente per creare una soluzione salina efficace senza irritare le mucose. Una volta preparata la soluzione, passiamo alla tecnica del lavaggio nasale. So che molte persone sono relutanti a provare questa pratica, ma vi assicuro che è estremamente efficace. Anche se può sembrare estranho ao início,
Io lavagio nasale è una delle migliori tecniche per liberare le vie respiratori da muco e allergeni. Quando parlo com i miei pazienti, cesso sento la loro paura di utilizzare una seringa ou irrigatore nasale, ma la verità è che il benefício supera di gran lunga e o desagio iniziale. La tecnica è semplice. Dovete inclinare la testa da un lato e introdurre delicatamente la soluzione salina nel nostro orifício nasale superiore. E o líquido scorrerà attraverso il naso, pulendo le cavità e uscendo da outra narizio, em alcuni casi, dalla boca. Questo è perfettamente normale e non se é motivo de preocupar-se. Quello che sta accadendo è che la soluzione salina sta sciogliendo e o muco accumulato e pulendo l'intera area. Dopo aver ripetuto l'operazione dall'altro lato, molti pazienti notano um immediato sollievo nella respirazione. La sensazione di congestione diminuisce notevolmente e la necessità di tossire o schiarirsi la gola si riduce. Ma quanto cesso dovreste seguire questa prática? Se avete muco denso congestione acuta, potrebbe essere utile farlo 1 ou 2 volte ao giorno per alcuni giorni. Tuttavia, se o problema é crônico, uma volta ao giorno potrebbe essere sufficiente come parte della vostra routine di igiene personale. Molti dei miei pazienti hanno cominciato a considerare il lavaggio nasale come una parte normale della loro vita quotidiana, proprio come lavar-se i denti. Voglio anche sottolineare che l'uso di umidificatori può essere un altro strumento molto efficace. Mantenere l'aria umida in casa, soprattutto nei mesi invernali quando i riscaldamenti possono seccare l'aria, aiuta a mantenere le mucose nasali idratate e a ridurre la congestione. È una soluzione semplice ma molto efficace. Outra coisa da considerare è l'alimentazione. Alcuni cibi possono contribuire a una maggiore produzione di muco, come i laticini, mentre altri, come le spezie piccanti, possono aiutare a fluidificare il muco. Quindi, se notate que o muco é um problema ricorrente, potrebbe ser utile osservare la vostra dieta e fer dele modifiche. Em adjunta a tutto ciò, non dimenticate l'importância de um bom repouso. Quando o corpo é sanco estressado, e o sistema imunitário può indebolirsi, rendendo-vi più suscettibili a infezioni e infiammazioni. Assicuratevi de dormir a suficiência e de conceder-vi dei momenti de relax. Enfim, sebbene queste tecniche siano molto efficaci, é sempre importante ascoltare o próprio corpo. Se notate que i sintomi persistono, non hesitate a consultare o medico. È fondamentale escludere eventuali condizioni sottostanti che potrebbero richiedere un trattamento specifico. In sintesi, mantenere una buona igiene nasale, hidratar-se adeguatamente, fare attenzione alla propria alimentazione e prendersi cura del proprio corpo sono tutti passi vitali per gestire la congestione e migliorare la propria salute respiratoria. Non sottovalutate l'importanza di questi piccoli gesti quotidiani. Possono sembrare semplici, ma hanno un grande impatto sul vostro benessere generale. Se avete domande specifiche do bebê, non hesitate a chiedere. Sono qui per aiutarvi a fornire tutte le informazioni di cui avete bisogno per sentirvi meglio. Eu sou um médico com vasta experiência em tratar questões respiratórias, e hoje quero compartilhar com você algumas informações que podem fazer uma grande diferença na sua saúde. Vamos falar sobre os métodos que utilizo para ajudar meus pacientes a lidarem com o muco e a flema, que podem ser verdadeiros incômodos no dia a dia. Primeiramente, é importante entender que o acúmulo de muco pode ser tanto um sintoma quanto um problema em si. Muitas vezes, as pessoas se perguntam por que isso acontece e o que podem fazer para aliviar a situação. Uma das primeiras coisas que ensino aos meus pacientes é a importância do lavado nasal. Esse método simples tem se mostrado extremamente eficaz para limpar as vias respiratórias. Você sabia que muitas vezes a origem da flema está em uma obstrução nasal? Quando as vias estão entupidas,
o corpo produz mais muco para tentar limpar a área, criando um ciclo vicioso. Após o lavado nasal, que deve ser feito com uma solução salina, o próximo passo que recomendo é fazer gárgaras com a mesma solução. Isso pode parecer um detalhe, mas a sequência dos passos é crucial. Quando a narina está limpa, a garganta também se beneficia, pois o líquido consegue alcançar áreas que antes estavam obstruídas. Ao fazer gárgaras, você ajuda a arrastar o que ficou acumulado na parte inferior da garganta, proporcionando um alívio significativo. No entanto, muitas pessoas cometem o erro de achar que apenas fazer gárgaras é suficiente. É preciso entender que o lavado nasal seguido das gárgaras é o que realmente promove uma limpeza completa, desde o nariz até a garganta. Ao focar apenas nas gárgaras, você pode acabar tratando apenas uma parte do problema, o que não é eficaz a longo prazo. Agora, vamos falar sobre a frequência e a duração das gárgaras. É essencial que você faça gárgaras por pelo menos 30 segundos. Isso pode parecer muito tempo, mas é fundamental para que o líquido atinja os locais desejados e atue de forma eficaz. Eu sempre aconselho meus pacientes a contarem os segundos. Muitos deles estão tão acostumados a fazer gárgaras rapidamente que não percebem que não estão obtendo o efeito desejado. Outro ponto importante é a manutenção. Após realizar o lavado nasal e as gárgaras, muitos acreditam que o problema está resolvido. Contudo, se as condições que estão causando a produção excessiva de muco continuarem, o problema retornará. É por isso que sempre enfatizo a importância de identificar e tratar as causas subjacentes. As causas mais comuns de muco crônico que observo em consulta são 3. A primeira é a desidratação. Quando o corpo não recebe água suficiente, o muco produzido torna-se mais espesso e difícil de eliminar. Portanto, mesmo que você faça o lavado e as gárgaras, se não estiver bebendo água suficiente, o muco voltará. Eu costumo recomendar que os pacientes aumentem a ingestão de água, pois isso pode ajudar a manter o muco mais fluido e fácil de expelir. A segunda causa é a alimentação. Alimentos como laticínios, açúcar refinado e produtos ultraprocessados podem provocar inflamação na mucosa e aumentar a produção de muco. Muitas vezes, pacientes que consomem café com leite e produtos de panificação diariamente, e que ainda têm problemas de muco, não percebem a conexão. Alterar esses hábitos alimentares pode ser um passo crucial para melhorar a situação. A terceira causa que vejo com frequência é o refluxo silencioso. Esse fenômeno ocorre quando o ácido do estômago sobe para a garganta durante a noite, muitas vezes sem que a pessoa perceba. Isso pode irritar a mucosa da garganta, levando à produção constante de muco como uma forma de defesa. Se você acorda com mais flema pela manhã, pode ser um sinal de refluxo silencioso. Para lidar com o muco de forma eficaz, é importante não apenas tratar os sintomas, mas também entender e abordar as causas. O lavado nasal é um excelente primeiro passo, mas para um alívio duradouro, é fundamental investigar o que está causando a produção excessiva de muco. Durante as consultas, trabalho com meus pacientes para desenvolver um plano que não apenas alivie os sintomas, mas que também promova uma saúde respiratória a longo prazo. Por isso, se você está lidando com muco e flema, considere não apenas o que você pode fazer no momento, mas também o que você pode mudar em sua vida diária para evitar que esses problemas voltem a ocorrer. Isso pode incluir mudanças na dieta, aumento da ingestão de líquidos e, caso necessário, a busca de orientação médica para abordar questões como o refluxo. Além disso, sempre que você se sentir em dúvida sobre a eficácia dos métodos que está utilizando, não hesite em buscar orientação. A medicina é um campo em constante evolução e, como médico, meu objetivo é garantir que você tenha acesso às informações mais precisas e úteis.
Não subestime a importância de cuidar da sua saúde respiratória. A qualidade do ar que você respira, a sua hidratação e a sua alimentação têm um impacto direto na sua saúde geral. Mantenha-se informado, busque ajuda quando necessário e não hesite em fazer mudanças que possam melhorar a sua qualidade de vida. Se você gostou dessas dicas ou se tem alguma dúvida, não hesite em deixar um comentário. Eu leio todos os comentários e isso me ajuda a entender melhor as necessidades da comunidade. A sua participação é fundamental para que eu possa continuar a oferecer informações úteis e relevantes. Vamos juntos trabalhar para melhorar a saúde respiratória e a qualidade de vida. Estou aqui para ajudar você a encontrar os melhores caminhos para um bem-estar duradouro. Nos vemos na próxima consulta.